Olá pessoal, vamos hoje falar sobre sistemas de numeração. Sistema de numeração é uma maneira de representar quantidades, ok? Alguns povos da antiguidade desenvolveram seus próprios sistemas de numeração. E aqui hoje nós vamos falar do sistema de numeração que foi usado pelos sumérios e babilônios, ok? Aqui nós temos nessa pequena figura, certo? Os símbolos que representam de 1 até 60, certo? Como vocês podem observar, são apenas dois símbolos, certo? Que representam todos esses 60 números, ok? Então, vocês estão observando que esse símbolo aqui representa o 1, só repetir ao lado dele o 2, o 3, o 4, dessa maneira, o 5 e assim por diante, até o 10. Quando chega ao 10, nós temos esse outro símbolo aqui, ok? Para representar o 11, é só você pegar esse que representa o 10 junto do que representa uma unidade, ok? E assim por diante, até 19, ok? Observem também que na representação da unidade, você está colocando eles de uma certa maneira que está se repetindo. Por exemplo, no 15, né, que é 10 mais 15, e observe também no 25, que é 20 mais 5. O 5 é apresentado assim da mesma maneira, ok? Então, eles são dispostos dessa maneira, a unidade, para representar o 5. De tal sorte que você pode repetir essa mesma maneira aqui, né, tanto com símbolos de unidade como símbolos de dezenas, né, até chegar na parte do 60, certo? Número 60. Observe que o número 60 ele é o mesmo símbolo do número 1, certo? E você pode se perguntar, poxa, por que o mesmo símbolo representa duas quantidades diferentes? Então, o que pode acontecer aqui é o seguinte, você pode pensar que existe uma ambiguidade, mas não. Essa maneira de representar o 60 só é possível devido a uma característica desse sistema numérico, que é exatamente o fato de ele ser posicional. E o que é um sistema numérico posicional? É um sistema numérico onde um mesmo símbolo pode tomar valores diferentes dependendo apenas da sua posição, certo? Na expressão numérica, certo? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse símbolo aqui, ao mesmo tempo que representa 60, também pode representar 1. Só vai mudar seu significado dependendo da sua posição. Então, se eu colocar dois símbolos desses aqui, como existe aqui no 2, no número 2, beleza, aqui é o 2. Mas se você botar esse símbolo aqui do 1, digamos, mais à esquerda, aqui, dando um pequeno espaço entre ele e esses outros dois, digamos assim, eu teria o número 62. Ok? Então, para representar 62, teria que pegar esse símbolo, colocar à esquerda desse aqui, certo? Um certo espaço para você saber que existe uma separação entre esse símbolo e esses dois. E assim você saberia que esse símbolo está, digamos assim, em um nível maior, porque ele está numa posição diferenciada, certo? Assim como o nosso sistema hindu-arábico, onde os números eles vão, digamos assim, os algarismos eles vão representar quantidades diferentes conforme a sua posição. Nesse sistema que foi usado pelos sumérios e babilônios também é a mesma coisa, ok? Como você pode observar, né, pela própria figura, você está vendo que há uma repetição, né, depois de 60 quantidades, certo? 60 quantidades consecutivas, digamos assim, né, da unidade até o 60. No nosso sistema hindu-arábico, isso acontece a cada 10, não é isso? Então, tipo assim, talvez não seja algo tão assim, surpreendente, porque nós estamos acostumados já com essa ideia de sistema posicional. Talvez a gente nem tenha nos dado conta disso, mas o nosso sistema numérico é baseado no modelo posicional, ok? O que mais acontece nesse sistema? É o seguinte, ele não tem zero, ele não tem um símbolo zero, e isso não é bom, certo? Devido a alguns... por exemplo, se você quiser, digamos assim, representar alguns números, né? Como 120, por exemplo, e o 2, você teria que ter um certo espaço entre eles, então isso dá uma certa ambiguidade. E aquele espaço que eu avisei, né, que eu disse que teria entre o 60 e o 2, digamos assim,
ele às vezes ele não existe um padrão para isso, entendeu? Então, e como na antiguidade era complicado fazer isso, porque todo esse emaranhado, né, de símbolos era feito em tábuas de argila, entendeu? Então acontecia algumas vezes não existia um certo padrão de distanciamento, então às vezes achava-se que existia esse distanciamento e não tinha, e o contrário também acontecia, certo? Então, para poder acabar com isso, teve que inventar um símbolo que representasse o vazio ou o zero, certo? Isso foi sanado depois de alguns séculos, mais ou menos por volta do século 3 a.C., certo? Onde inventaram esses dois símbolos aqui. Tá ok? Então esse é o sistema numérico que foi usado pelos sumérios, né, e babilônios, uma das primeiras civilizações, né, da humanidade, e era um sistema até, digamos assim, eficiente, né, comparado com o egípcio, que era horrível. Ok? Então, até mais e até a próxima aula, pessoal.